O governo Lula decidiu retomar, a partir de março, a cobrança de tributo sobre a gasolina e os demais combustíveis, que havia sido suspensa pelo governo Bolsonaro para reduzir o preço dessas mercadorias. Essa decisão, embora tenha sido parcialmente compensada por um desconto de 3,9% no preço da gasolina nas refinarias da Petrobras, representa uma elevação básica de quase 9% desse combustível, com chances de novos aumentos em 4 meses, quando a retomada da cobrança tributária atingir sua plenitude. Por hora, o diesel fica isento de impostos e mantém seu preço nos patamares atuais, e a elevação do etanol é irrisória. Mas o sistema de preços da Petrobras, denominado PPI, preço de paridade de importação, esse sistema continua intacto, apesar de sua revogação ter sido uma promessa de campanha do presidente Lula. Qual a avaliação de vocês sobre essa decisão e sobre o modelo adotado com o objetivo de minimizar os riscos inflacionários? Com a palavra, Juliane Furno. A Juliane congelou? Se a Juliane congelou, a gente passa a palavra. Ela vai ter que sair. Então, eu vou passar a palavra à próxima da lista, que é Joana Salem. Pô, a Ju me sacaneou agora, hein? Estava preparada para ser a segunda, mas vamos lá. Oi, voltei. Ah, tá vendo? Ela voltou. Você ouviu a pergunta inteira? Juliane? Mas eu não peguei o finalzinho da questão, porque eu caí. Não, então a Joana começa. Desculpa, problemas do Rio de Janeiro. Tudo bem, eu começo. Eu faço a pergunta pelo chat privado. Essa reoneração, ela já estava prevista, né? Ela foi adiada pelo Lula por 60 dias no começo do ano, como o Breno comentou. É bom lembrar que o pai dessa desoneração foi o Bolsonaro na sua modalidade mais estelionatária, né? Querendo criar uma série de medidas econômicas super intensas na economia para baixar o preço da gasolina e dizer que o seu governo não foi aquele que o custo da gasolina ficou mais caro e pesou mais no bolso da população. Então, a reoneração já estava prevista. Eu acho que o governo tem falado muito em responsabilidade fiscal e responsabilidade social desde a campanha eleitoral. Essas duas responsabilidades estão sendo coesionadas no discurso político dessa frente ampla. E eu achei interessante, em primeiro lugar, o comportamento da Gleisi nas redes sociais. A Gleisi Hoffmann criticou a reoneração, e enquanto o Haddad defendeu a reoneração. Eu acho que essas duas figuras representativas, uma falando em nome da responsabilidade fiscal, o Haddad, e outra da responsabilidade social, a Gleisi, que criticou a medida, porque ela vai impactar o bolso das pessoas antes de haver uma realavancagem da economia. Essas duas narrativas mostram uma certa estratégia de comunicação do PT, que me parece inteligente, porque quando a Gleisi faz o papel de criticar a política de reoneração, ela internaliza a crítica ao governo como a agenda e a pauta que vai ser colocada na imprensa no momento seguinte. Ela consegue, de certa forma, né, o governo e as suas críticas internas conseguem controlar um pouco o tipo de polêmica que vai se dar. E aí deixa um pouco de lado as críticas que são mais neoliberais ou que são mais pesadas em relação ao fiscalismo, né, da tendência fiscalista da economia, da austeridade, que teria uma opinião mais radical a respeito. Eu acredito que o Haddad está cumprindo essa sua função de ser de ter a missão da responsabilidade fiscal no governo Lula. Essa foi a missão que o Lula deu para ele. E ele está cumprindo essa missão. Como eu tinha falado numa outra ocasião, eu acho que ele está cumprindo essa missão focando no aumento da arrecadação. Então, é parte desse foco, dessa estratégia do aumento da arrecadação, essa reoneração parcial. Eu acho que é importante falar também sobre um detalhe, que a reoneração foi parcial, né, não foi todo
o preço, não foi todo o PIS/COFINS que foi recuperado nessa semana, ainda vai haver uma espécie de transição, e com isso, a isso se soma o fato de que a Petrobras também anunciou um corte de 3,9% do preço da gasolina, que corresponde a 13 centavos. Então, esse aumento da gasolina, que seria na bomba de 0,47 centavos, vai ser um pouco menor, pelo que eu entendi, vai ser de 34 centavos, por conta dessa queda do preço que a Petrobras colocou. E alguns especialistas dizem que seria possível, usando esse colchão que existe na Petrobras, cortar ainda mais o preço pela própria política da empresa. E aí até deixo essa pergunta para a Ju e para o Davi, se eles concordam que é ou não possível a Petrobras reduzir mais o preço, porque isso permitiria acomodar a reoneração com uma redução de preços do subsídio da própria empresa, utilizando esse colchão. Lembrando que essa política de paridade internacional aumentou de maneira extraordinária, exorbitante, até, de certa forma, excêntrica, os dividendos e lucros para os acionistas da Petrobras. E a gente precisa saber quem são os acionistas da Petrobras que lucraram com isso, porque todo mundo fala a União lucrou com isso porque a União é a acionista majoritária. Mas a União, ela ela tem a maior parte das ações regulares, mas ela não tem a maior parte das ações preferenciais. Eu estava dando uma olhada no site da Petrobras, na composição acionária, e daí, que eu encontrei? Que os acionistas privados da Petrobras, eles detêm 49% das ações ordinárias, mas eles têm 92% das ações preferenciais, que são aquelas que vão receber primeiro em caso de déficit, né? Aqueles que vão receber primeiro. Então, existem diferentes modalidades de ação e o governo controla 50,2% das ações ordinárias, mas não controla a maior parte das ações preferenciais. E, além disso, essas ações preferenciais também estão nas mãos, predominantemente, de privados estrangeiros. Então, quando a gente está falando que a Petrobras tem um colchão para reduzir o preço, que vai compensar essa reoneração para a população, a gente está falando de lucros e dividendos que foram escorrer para as mãos de capitais estrangeiros, de investidores estrangeiros, a maior parte, e é esse dinheiro, né, dessa alta rentabilidade da companhia que poderia estar sendo usado para, eventualmente, amortecer essa questão. Então, eu não ser a favor ou contra, eu acho que é importante a estratégia de aumento da arrecadação, como uma estratégia de aumentar a possibilidade de política social de fato e alargar um pouco o orçamento. Porém, talvez fosse o caso de pressionar a Petrobras no sentido de ser uma companhia de fato a serviço público, que atualmente não é. Com a palavra, Juliane Furno. Bom, boa noite, Joana, Breno, boa noite, Davi, que alegria te ter aqui, muito bem-vindo. São muitos elementos para tratar desse tema, tomara que a gente consiga, porque eu acho que tem debates que passam pelo refinanciamento da Seguridade Social, tem debates que passam pela transição energética, tem debates que passam pela recomposição das receitas da União, também tem debates que passam, ou vão passar, ou terão que passar pela recomposição do ICMS dos estados e dos municípios, que diz muito respeito sobre a capacidade de investimento também pela Lei da Responsabilidade Fiscal em saúde e educação. Mas, para ser mais categórica aqui nessa primeira resposta, eu acho que a proposta do Haddad é a melhor proposta de tributar os combustíveis, mas, ainda assim, essa proposta deveria, né? Eu acho que depois eu posso comentar um pouco sobre ela, eu acho que ela vem num tempo adequado, ela caminha para um debate importante sobre transição energética, ela recompõe os tributos sobre os combustíveis fósseis, que tem impacto na Seguridade Social, mas ainda assim essa proposta deveria, na minha avaliação, vir a reboque ou vir de forma posterior à proposta principal, emergencial, e que, de fato, tem condições de reduzir o preço dos combustíveis, que é a mudança de preços
da Petrobras, né? A mudança de preços dos combustíveis da Petrobras. Então, acho que depois podemos... A política de preços da Petrobras. A política de preços. Porque o preço então, eles fizeram um desconto, né? Do método. Isso, a política de preços, o PPI. Então, o principal problema que levou a aumentos sucessivos do preço dos combustíveis e, por consequência, ao impacto inflacionário, sobretudo na inflação de alimentos, e que levou a outros problemas sociais importantes, como o aumento do número de queimados em função do retorno ao uso de lenha para a cozinha pessoal. Isso tem uma responsabilidade que se chama política de preços da Petrobras, que tem um impacto importante sobre a sociedade brasileira, sobre a inflação brasileira e sobre outros componentes importantes que dizem respeito à segurança energética, que é muito mais, né, segurança energética do que dispor de quantidade física de energéticos, mas é a disponibilidade de energéticos a preços acessíveis. Então, essa é a grande questão. Sem mudar a política de preços da Petrobras, embora a proposta do Haddad me pareça a melhor possível dentro do desenho de reonerar os combustíveis, a gente vai estar mais uma vez, me parece que enxugando gelo, fazendo uma política importante, mas uma política que dispõe sobre mudar ou debater percentuais de um preço de realização que agora está um pouco mais baixo em função da tendência de queda do preço do barril do petróleo, mas que deixa o Brasil, em última instância, vulnerável a precificar um percentual sobre os combustíveis de um preço que a gente não controla, que é o preço do dólar e que é o preço do barril do petróleo no mercado internacional, sendo que o Brasil tem as condições domésticas para abrasileirar, como o Lula falava, o preço dos combustíveis. Então, antes de comentar, Tá picotando o som da Juliane. Picotou, né, gente? Mas eu acho que deixei... A frase final. A frase final a política de preços da Petrobras é a política fundamental, né? Fora isso, enxugar gelo. Enxugar gelo também é importante, mas nunca vai ser suficiente, necessário, e nunca vai ser uma medida à altura dos problemas que o Brasil está enfrentando e da radicalidade que a gente exige, né? Porque o depósito dos nossos votos foram um depósito de transformações substantivas, a radicalidade que precisa um governo neste período de lua de mel, que é o início, em sociedade brasileira e para os acionistas da Petrobras. Com a palavra, Davi Decache. Bem-vindo, sua primeira participação aqui no YouTube. É uma grande honra. Antes da gente entrar na aula, estava comentando com a Ju e com a Joana que eu sou fã do programa e já assisti-las junto com o professor Eduardo, sempre um debate muito qualificado. Vou tentar acompanhar, obviamente não tão de perto vocês. Bom, sobre a questão da reoneração, pessoal, alguém está dando eco, desculpa. Não, tá bem. A transmissão está tranquilo. Então perfeito. Tem duas questões aí que são importantes, tá? Tem uma questão de diagnóstico do ministro da Fazenda, e é um diagnóstico que também conduz todo o programa econômico anunciado. Deixa eu só, então, diminuir aqui o meu retorno, desculpa. Pronto, que estava voltando muito para mim. Então, tem uma questão de diagnóstico do Ministério da Fazenda que conduz todo o programa econômico do governo e que leva a essa decisão, tá? Isso é importante, a gente saber qual foi esse diagnóstico, que é um diagnóstico, como eu vi, totalmente equivocado, que vai gerar uma série de erros como o que a gente está vendo nesse momento. Então, é importante discutir o diagnóstico. E tem uma questão aí de ordem dos fatores das coisas, como a Juliane colocou muito bem. A ordem dos fatores importa aqui, a ordem de se fazer as coisas. Vou começar pelo diagnóstico. Qual é o erro do diagnóstico do programa econômico do Haddad, que foi muito pouco debatido pela sociedade, tá? O programa econômico do Haddad tinha como pressuposto que o Brasil precisava imediatamente gerar um superávit primário já nesse ano, tá? É uma proposta recorrente de qualquer outro ministro dos últimos tempos, tá? A gente lembra que o Alckmin prometia isso em 2018, que o Paulo Guedes prometia isso, e é uma ideia ultra-ortodoxa e descolada da realidade de que se você consegue fazer um superávit primário, custe o que custar,
isso tem impacto na curva de juros, isso vai ter impacto na taxa básica de juros, e com a taxa básica de juros caindo, o setor privado vai voltar a investir e vamos ter crescimento econômico. Tá? Então, essa é uma grande ideia que o Joaquim Levy tentou aplicar em 2015, que o Haddad conduz a sua política nessa direção. Qual o problema disso? O problema disso é que ele vai ter que ficar correndo atrás de receita e cortes de gastos. No programa econômico, ele tem um pacote prioritariamente de receitas, que já estava incluído essa reoneração com 28,8 bilhões, então isso daí já estava anunciado desde sempre, tá? E também tem cortes de gastos muito profundos. Então, se o argumento da esquerda por anos foi que o governo Bolsonaro destruiu o orçamento público, como pode a gente falar que o teto de gastos desse ano é excessivo em gastos sociais? Tá? Porque quando a gente fala que vai cortar 25 bilhões do orçamento aprovado no ano passado, a gente está falando o seguinte: tem dinheiro sobrando para a saúde e para a educação, por exemplo, no Brasil. O Congresso de 2022 deixou dinheiro sobrando. Isso, quando você fala que vai cortar 25 bilhões, obviamente é porque está sobrando. Então, são diagnósticos equivocados. No caso da remuneração, a justificativa formal e que o mercado gosta é que ela sinaliza responsabilidade fiscal para as contas públicas e que isso pode ter um impacto favorável na taxa de juros. E aí a taxa de juros ela tem impacto em investimento público, então toda a narrativa do mercado e da grande imprensa se constrói por aí. Veja, qual é o impacto concreto dessa reoneração nesse momento, sem a mudança da política de preço que a Juliana comentou? Aumento do custo de vida da população, tá? A gente não está falando só de um preço, só da gasolina, que é um preço que vai impactar mais a classe média baixa, e não os mais pobres que não andam de carro. É um preço que se espalha na economia, tá? Você tem efeitos em cadeia da gasolina também. O cara que dirige moto e faz entrega de iFood, ele bota gasolina ali também, tá? Na moto, ele usa gasolina. Ele não vai trocar a moto dele amanhã pela bicicleta para fazer entrega. Então, assim, você tem efeitos concretos na vida das pessoas e efeitos na inflação. E quando você tem efeito na inflação, o Banco Central ele aumenta a taxa de juros. Perfeito? É assim que o Banco Central age. Hoje é assim, ele só tem um instrumento para combater a alta da inflação. Então, o que a gente vai ter no final das contas? Uma inflação um pouco mais alta e uma tendência de não queda da taxa Selic, ao contrário do que a grande imprensa está fazendo. Tudo isso, toda essa série de equívocos por um diagnóstico errado de que é preciso fazer austeridade fiscal. Muito bem. Muito bem. Só uma informação: o Brasil possui hoje 65 milhões de automóveis. Isso significa dizer que uma parcela importante da população tem carro e paga gasolina. Não é uma coisa pouco expressiva. 65 milhões de automóveis é o número de veículos na mão da população brasileira.